Bem-vindos! O que vamos fazer hoje é uma dissecação a fundo de um estudo de caso fascinante em epidemiologia histórica. Vamos recuar até 1857, à epidemia de febre amarela que atingiu Lisboa. O interessante aqui é a abordagem. O artigo em questão pega em ferramentas de ponta, como modelos bayesianos e análise SIC, para reavaliar os determinantes socioespaciais deste evento. No fundo, o que se pretende é demonstrar como é que olhar para estes surtos antigos, antes das vacinas e das intervenções modernas, nos pode ajudar a calibrar os modelos que usamos para prever os desafios de saúde nas cidades de hoje. E o ponto de partida para a análise quantitativa é este número, 5. Aproximadamente 5. Este é o número de reprodução básico estimado para este surto. Ora, esta é uma métrica absolutamente fundamental para perceber o potencial de propagação de qualquer doença. E o que é notável aqui é que este valor, calculado a partir de dados do século XIX, está perfeitamente alinhado com as estimativas modernas para a febre amarela. Isto não só valida a qualidade dos dados de arquivo, como também nos diz que a dinâmica de base da doença não mudou assim tanto. Só para estarmos todos na mesma página, o R0, ou o R0, é isto mesmo. É o número médio de pessoas que um único indivíduo infectado consegue contagiar numa população onde ninguém tem imunidade. E a regra de ouro é simples. Se o R0 for maior do que 1, temos as condições reunidas para uma epidemia. É o limiar crítico. O nosso roteiro para esta análise é bastante direto. Primeiro vamos enquadrar a relevância de tudo isto. Depois, mergulhamos no surto de Lisboa em si. A seguir, vamos ver a parte da modelação da transmissão e da análise espacial. E, por fim, tentamos tirar algumas lições práticas para os dias de hoje. E começamos logo com a pergunta mais importante. Porquê? Porquê é que vamos perder tempo a analisar um surto que aconteceu há mais de 160 anos? Qual é a relevância disto para os desafios de saúde globais que enfrentamos agora? Bem, a resposta está na ameaça crescente dos arvovírus. A realidade é que a febre amarela não é uma doença do passado. E com as alterações climáticas a expandirem o habitat do seu principal vetor, o mosquito Aedes aegypti, o risco de o vermos reaparecer na Europa é cada vez mais real. É por isso que estes surtos históricos são tão valiosos. Funcionam como verdadeiras experiências naturais. Dão-nos a oportunidade única de estudar a dinâmica da doença numa população virgem em termos imunológicos, sem interferência de vacinas, o que nos permite isolar o impacto dos fatores ambientais e sociais. E é precisamente aqui que entra o nosso caso de estudo. Lisboa, 1857. Este evento é quase como um laboratório a céu aberto para os epidemiologistas. Permite-nos examinar, com uma resolução incrível, as interações entre o ambiente, a sociedade e um agente patogénico que moldaram a transmissão de uma doença vetorial num contexto urbano europeu. Olhando para a cronologia, o que vemos é uma autêntica tempestade perfeita. Primeiro, a importação do vírus por via marítima. Logo a seguir, em junho, uma precipitação completamente anormal, que, juntamente com as más condições de saneamento da época, criou o paraíso para a proliferação dos mosquitos. A partir daí, com o caso índice em julho, a transmissão simplesmente explodiu, atingindo o seu pico em outubro. E o custo humano foi absolutamente devastador. Estamos a falar de mais de 13 mil casos e quase 6 mil mortos. Isto dá uma taxa de letalidade de 41%, um número brutal. Para pôr em perspectiva, estes óbitos representaram 4,2% de toda a população de Lisboa na altura. É um impacto demográfico gigantesco. Ok, mas como é que se quantifica a dinâmica de um surto com dados do século XIX? Aqui entra a parte metodológica mais densa. Os investigadores usaram uma ferramenta chamada EpiFilter. Basicamente, é um método de filtragem bayesiano que permite estimar o número de reprodução efetivo, o RT, quase em tempo real, a partir de uma série temporal de incidência. Neste caso, como não havia dados de incidência, eles inferiram-na a partir dos registros de mortalidade diários. E o resultado é o que vemos aqui. Estes dois gráficos contam a história da epidemia. À esquerda, temos a curva epidémica clássica, que mostra o número de casos ao longo do tempo, com aquele pico bem definido em meados de outubro. À direita, vemos a evolução do RT, o número de reprodução efetivo. Começa lá em cima, perto de 5, e depois, à medida que a epidemia avança e o número de pessoas suscetíveis diminui, o RT vai caindo até passar para baixo do limiar crítico de 1, em novembro, o que dita o fim do surto. E este é mesmo o ponto-chave de toda esta modelação. A consistência do R0 histórico com as estimativas atuais é a grande validação. Diz-nos duas coisas. Primeiro, que os registros históricos, quando bem trabalhados, são incrivelmente robustos. E segundo, que podemos usá-los com confiança para parametrizar os modelos que desenvolvemos hoje para prever surtos de doenças transmitidas por vetores. Muito bem, já vimos a dinâmica no tempo, mas como sabemos, uma epidemia também se desenrola no espaço. E para explorar essa dimensão,
o estudo recorreu aos Sistemas de Informação Geográfica, ou SIG. O objetivo era mapear a distribuição da mortalidade e tentar encontrar padrões que os dados agregados por si só escondem. O primeiro passo é este mapa coroplético. É uma visualização bastante direta. Cada freguesia é colorida de acordo com a sua taxa de mortalidade. O que salta imediatamente à vista é a heterogeneidade. A doença não se distribuiu de forma uniforme. Vemos claramente umas manchas mais escuras que correspondem a freguesias com taxas de mortalidade muito mais elevadas. Mas olhar para um mapa de cores pode ser subjetivo. Por isso, os investigadores foram mais longe e aplicaram uma análise estatística para identificar hotspots, usando a estatística Gettys-Ord-GI-Star. O que esta técnica faz é identificar áreas onde a concentração de alta mortalidade não é fruto do acaso, é estatisticamente significativa. E o resultado é claro, foram identificadas 15 freguesias, a maioria na zona costeira, como sendo pontos quentes de risco. E agora vem a peça final do puzzle espacial. Os investigadores sobrepuseram os dados de mortalidade a um modelo de terreno digital que mostra a elevação do terreno. E a correlação é simplesmente impressionante. Os hotspots que vimos antes alinham-se na perfeição com as zonas mais baixas da cidade, especialmente os vales e as áreas mais próximas do rio, que eram, obviamente, as zonas com pior drenagem. Esta citação dos autores do artigo resume tudo na perfeição. Foi a convergência de fatores que criou o desastre. Alta densidade populacional, em zonas de baixa altitude, com saneamento precário, perto do porto por onde o vírus entrou. Foi o cenário ideal para uma transmissão explosiva. Mas a história não se fica pela geografia. Há também os determinantes sociais. Para visualizar isto, o estudo usa este tipo de gráfico, um diagrama de Sankey. Pode parecer complexo, mas é uma ferramenta poderosíssima para visualizar o fluxo entre diferentes categorias. Aqui, permite-nos seguir o percurso das vítimas, cruzando o local da morte com a ocupação e o sexo. E quando desagregamos os dados, surgem coisas muito interessantes. Primeiro, a esmagadora maioria das mortes, mais de 64%, ocorreu em casa, o que pode indicar uma progressão muito rápida da doença ou barreiras no acesso a cuidados. Depois, embora os homens tenham morrido mais, o que faz sentido devido à sua maior exposição no trabalho portuário, a análise revelou um grupo de risco muito específico e significativo: mulheres, classificadas como domésticas ou sem designação, que morreram em casa. Portanto, depois de toda esta análise, a pergunta que se impõe é: e então, o que é que aprendemos com isto? O último passo é pegar em todas estas descobertas históricas e ver que lições podemos tirar para a saúde pública nas cidades de hoje. E o que é fascinante e até um pouco inquietante é ver como os paralelos são diretos. As vulnerabilidades de 1857 têm ecos muito claros hoje em dia. As zonas de baixa altitude e com má drenagem de Lisboa são o análogo das ilhas de calor urbanas e das infraestruturas sobrecarregadas das nossas cidades. A habitação sobrelotada do século XIX reflete-se nos assentamentos informais das megacidades. E, talvez o mais importante, as desigualdades socioeconómicas continuam a ser um motor potentíssimo para amplificar o risco de doença. No fundo, a grande mensagem é esta: a análise de eventos históricos como este funciona como uma experiência natural que não podemos replicar. Permite-nos observar e quantificar a interação pura entre o ambiente, a sociedade e a doença, de uma forma que é impossível de fazer hoje no mundo com vacinas, tratamentos e sistemas de saúde pública. Em suma, o que esta investigação nos mostra é o poder desta nova abordagem metodológica. É um exemplo brilhante de como a digitalização rigorosa de velhos arquivos, quando combinada com o poder de fogo das ferramentas analíticas que temos hoje, como os SIG e a modelação bayesiana, pode extrair conhecimento completamente novo de dados que estavam esquecidos. E terminamos com uma questão para o futuro. Tendo em conta que os mosquitos Aedes estão, de facto, a recolonizar partes da Europa, este tipo de análise deixa de ser um mero exercício académico e passa a ser uma ferramenta essencial de planeamento. A questão que fica no ar é: que outros tesouros de dados estão escondidos nos nossos arquivos históricos à espera de serem analisados com estas novas lentes para nos ajudarem a preparar para as ameaças de amanhã? Obrigado